Constituição que vai permitir ao governo criar e também ampliar os benefícios sociais em ano eleitoral, claro, sem prejudicar o teto de gastos. Esse é o tema da nossa conversa agora com o deputado federal Cristino Álvaro, do PP do Rio de Janeiro. Deputado, muito obrigado e bom dia para o senhor por participar aqui do Jornal da Manhã. E qual que é a expectativa da aprovação dessa PEC? Vai passar? Não vai passar? Vai ter alguma dificuldade? Vai ter que ter alguma articulação política por trás? Primeiramente, bom dia, Maicon, bom dia, Kalina. Cristino Áudio, tá? Maicon, só para ajustar aí. É um prazer estar contigo aí nessa manhã e esclarecendo sobre a PEC que eu considero que é um ponto fundamental nesse conjunto, né, de providências que nós temos já adotado, tanto o Executivo quanto o Parlamento, no enfrentamento à pandemia e no enfrentamento ao somatório daquilo que é a pandemia, mais o inesperado de uma guerra de proporções grandes que não se restringiu à Europa, né? O conflito entre a Rússia e a Ucrânia, ele acaba gerando desdobramentos sobre uma crise de energia e combustíveis de proporções planetárias, com efeitos sobre, principalmente, os países mais pobres, os países em desenvolvimento, é o caso da Ásia, é o caso da África, da América Latina, que sofrem, evidentemente, com os efeitos de que um país que é um grande produtor de energia e de combustíveis, como é o caso da Rússia, e a Ucrânia, que é um grande produtor de alimentos, se envolve num conflito e isso abala as economias de várias formas. Então, é muito importante que nós possamos compreender esse contexto para ver que essa PEC ela tem uma abrangência quando a gente olha para a situação da fome no mundo nesse momento, e o Brasil não fica imune a isso. Nós temos, segundo as agências mais importantes aí de avaliação de insegurança alimentar, um desafio que é muito grande, sempre foi, não é uma situação atual. O Brasil é talvez a democracia mais desigual do planeta e isso, obviamente, nos impõe resolver as questões, mas resolver dentro dos limites democráticos. E, para isso, o parlamento ele vem já discutindo, né? Quando a gente fala da fome, a gente não fala só de números, né? Se 15%, 20%. A gente fala de situações que a gente está vendo nas ruas. Pessoas que, infelizmente, em função da pandemia e do agravamento dela e de todo esse contexto, moram hoje nas calçadas, abrigam, são mulheres, homens, pais de famílias com crianças, idosos, e que nós temos que dar uma resposta, e essa resposta ela está vindo através justamente de uma PEC que é muito consistente. E aí, Michael, eu me sinto bastante convicto de poder relatar essa PEC em plenário, como tenho feito desde a última quinta-feira, porque PEC é um assunto do parlamento. Então, a PEC, para quem não está acostumado com o processo legislativo, uma proposta de emenda à Constituição, ela se inicia e se encerra sendo promulgada dentro do parlamento. Então, não cabe a crítica de ficar dizendo não, mas o governo atrasou, não encaminhou, ou o judiciário tenta intervir nos assuntos do parlamento. O parlamento tem que ser responsável o suficiente para assumir que fez coisas importantes, protagonismo importante em alguns assuntos, no auxílio emergencial, né, na criação do auxílio gás, que isso tudo negociado com o governo. O parlamento aprovou a lei que impede o despejo de famílias pobres, vulneráveis durante a pandemia. O parlamento resolveu várias coisas, mas tem que assumir e resolver essa também. Não adianta querer imputar ao governo a responsabilidade quando a gente sabe que pode e deve enfrentar. Não é o fato, por exemplo, como eu tenho ouvido e ouvi em plenário, mas isso aí é uma PEC eleitoral. Como eleitoral? No Japão está tendo eleições
para a Câmara Alta, como vocês acabaram de relatar. Nem por isso o governo japonês deixou de adotar as medidas para desonerar combustíveis. A França teve eleições esse ano presidenciais. Nem por isso os franceses deixaram de contar com os auxílios e o apoio necessários para enfrentar a crise de energia e combustíveis. Os Estados Unidos terão eleições parlamentares neste segundo semestre. Nem por isso deixou de ter legislação e por aí vai. Então, é absolutamente incoerente querer que o Brasil não adote providências decorrentes da emergência, sabendo que a questão da eleição lá para outubro, ela não vai poder cessar a ação do parlamento, a ação do executivo em trabalhar esse tema e resolver o problema da população, que paga um preço muito alto por uma escalada de preços internacionais, né, com várias categorias, como os caminhoneiros, como os taxistas, que a discussão não é receber auxílio, é dar uma compensação a essas categorias pelo acréscimo de custos. E no caso do Auxílio Brasil, do Auxílio Gás, a ampliação dos valores vem num momento fundamental, porque ninguém dá conta de fazer o trabalho voluntário de distribuir alimentos. O governo brasileiro soube enfrentar essa questão no auge da pandemia e essa resposta no aumento dos auxílios é uma resposta bastante consistente num momento importante para tentar enfrentar essa questão. Esses são os pontos principais, Michael, que eu acredito que fazem a justificativa plena para que nós possamos aprovar e aprovar com uma margem muito boa na terça-feira o texto principal e deixarmos pronta para promulgação essa PEC. Aproveito só a gentileza de fazer a correção, Cristino Áureo. Agora sim. Kalina. Bom, deputado, bom dia para o senhor. A gente observa que há uma resistência, lógico, de alguns partidos e por isso eu te questiono, há chance de a oposição conseguir de alguma forma barrar essa PEC ou pelo menos estender o prazo da votação para depois das eleições? Olha, Kalina, eu acho que é absolutamente incoerente alguém nesse momento achar que fazer uma queda de braço de natureza eleitoral dentro do parlamento seja uma vitória. Eu vi algumas pessoas dizendo, não, a oposição teve uma vitória de adiar. Vitória em cima de quem? De uma população absolutamente desesperada pelas condições que estão enfrentando? Não acredito que isso vá permanecer no plenário. Acredito que, apesar dos discursos em contrário, na comissão especial montada para discutir a PEC, já foi assim, ou seja, muito enfrentamento verbal, mas votando a favor do contexto, né, do mérito da PEC. Então, essas artimanhas do ponto de vista ali de regimento, elas infelizmente são uma marca da oposição e eu acredito que isso vá ceder, ou se não ceder, nós, a base, aqueles que têm comprometimento real com o momento do país, formaremos maioria e votaremos sim a PEC, porque, veja, eu posso falar com tranquilidade até sobre isso, eu fui o autor em fevereiro de 21, da primeira PEC versando sobre esse assunto. Em 21, não tinha eleição em nenhum nível no Brasil, nem municipal, nem estadual, nem nacional. A PEC original, ela tratava de constitucionalizar a CID, a chamada CID Flex, criando ali uma forma de uma conta de estabilização muito simples, sem criar esses mirabolantes fundos que depois vieram a ser discutidos. Mas essa é uma medida de longo prazo. Essa tem que voltar à discussão. Logo em seguida, nós aprovamos, inclusive com o voto da oposição, quase unânime, o Auxílio Gás, em novembro de 21. O Auxílio Gás é a prova absoluta de que
subsídios focalizados funcionam, são necessários. E ali nós tivemos assim, uma quase unanimidade de votos na Câmara, 76 votos a 1 no Senado. Depois, em fevereiro de 22, agora, eu propus uma segunda PEC. E eu digo sempre para o pessoal que está reclamando que essa PEC chegou em cima da hora, essa PEC que eu propus, ela teve 78 das 170 assinaturas. Eu conferi as assinaturas na PEC e não achei os votos da oposição. Então, se a oposição queria fazer um debate qualificado, assinasse a PEC para que ela tramitasse lá em fevereiro. Então, eu acho que todos têm que assumir que tiveram protagonismo naquilo que foi bom, mas também têm que assumir a omissão na hora que as coisas foram propostas. Então, se chega próximo do período eleitoral, não é por culpa do governo, dizendo, olha, não, é o executivo. É um conjunto que todos temos que, de alguma forma, assumir virtudes e erros e caminhar daqui para frente. A PEC está posta, ela está debatida, ela cumpriu todo o rito regimental e eu acredito, sinceramente, que PEC é assunto do parlamento e no parlamento ele tem que ser resolvido. Por isso, respondendo objetivamente a sua pergunta, acredito sim na sanção, na aprovação e na promulgação da PEC na próxima terça-feira. Roberto Mota, a sua pergunta. Bom dia, deputado. O senhor poderia explicar para a nossa audiência como é que entra o estado de emergência no contexto dessa PEC, se é que ele ainda está lá? Sim, Roberto. O estado de emergência, ele entra na medida em que, no Brasil, primeiro se constitucionalizou o chamado teto de gastos. Em vários países, essa ferramenta do teto de gastos, ela é uma lei ordinária. No Brasil, ela foi para a Constituição a formatação do teto de gastos. E atraiu para o texto constitucional todo o debate, sempre que algo tenha que ser discutido do ponto de vista das despesas, mesmo que a receita, como é o caso agora, as receitas oriundas da subida de preço de óleo e gás, a subida de preço de combustíveis gerou um excedente de arrecadação não orçado de, no mínimo, 68 bilhões até agora, durante o exercício de 22. No entanto, essa receita ela não sensibiliza o teto de gastos. Então, assim, é muito difícil explicar para a população que os governos, especialmente os governos estaduais, entesouraram esse recurso e agora não tem como devolver para a população que pagou esses impostos e que tem esse ônus. Então, o teto de gastos constitucionalizado leva a alguns pontos. Para que você possa resolver, tem que ser PEC. Segundo, a legislação eleitoral no Brasil, diferentemente de muitos outros países, ela prevê uma série de restrições para o período pré-eleitoral, que, se por um lado normatizam e moralizam o pleito para não haver exageros, prevê algumas exceções, entre elas o estado de emergência. E, nesse caso, o estado de emergência ele está justificado pelo fato de que só no período lá da Primeira Guerra Mundial é que você teve o somatório de uma pandemia, né, com uma crise econômica ocasionada por um conflito de proporções grandes como esse que nós estamos vivendo. Então, assim, neste século, nós estamos tendo o somatório de uma pandemia, como tivemos no início do século passado, com efeitos de uma guerra, sendo que agora o mundo é muito mais dependente da fonte combustível fóssil, óleo e gás, como a Europa tem constatado. Então, Roberto, eu acredito que o estado de emergência ele permanece e tem que permanecer porque ele é uma das excepcionalidades frente à legislação eleitoral, sob risco de colocar essa PEC sobre um grande questionamento, e isso não é o que se deseja, porque tem 41,2 bilhões envolvidos,
para benefício da população em vários níveis. Tá certo. Conversamos com o deputado federal Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, explicando o que vai acontecer sobre a PEC na semana que vem em Brasília. Deputado, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Manhã. Michael, se me permite só um complemento, aí a compensação aos taxistas, a compensação também aos caminhoneiros, se soma cerca de 500 milhões para a agricultura familiar destinados aos programas de alimentação no âmbito de entidades cadastradas. Acho que isso é muito importante porque é, de fato, um recurso que leva ao campo, né, um alento para a aquisição desses alimentos e também para as cidades no combate à insegurança alimentar, fechando aí, junto com o Auxílio Brasil, com o Auxílio Gás, com apoio à gratuidade dos idosos, o apoio à produção de etanol, renováveis e tudo mais, uma lista muito importante. Eu tenho certeza que vai ser fundamental para vencermos essa crise nos próximos meses. Está explicado, deputado. Muito obrigado. Bom,